Olá, estou aqui para trazer mais um vídeo para você. E a gente não pode se calar. Não foi para isso que nós fomos chamados por Cristo. Não foi para isso que nós fomos chamados para nos calar. A Bíblia diz que nós devemos falar em tempo e também fora de tempo. E é por isso que nós estamos aqui para falar um pouco, para despertar alguns que infelizmente estão dormindo, mesmo nesse tempo difícil. Eu quero dizer para você que tudo está sendo preparado. As ideologias para a preparação e andamento da vinda do anticristo está sendo implantada, está sendo preparada. A ideologia da besta já está sendo preparada para vir e tomar conta, né, deste mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno e que o príncipe desse mundo, né, é o próprio inimigo do povo de Deus. Sendo assim, a igreja precisa acordar, a igreja precisa estar andando em linha com o que a palavra sempre falou desde os séculos dos séculos que já passaram e pelo que está por vir. A pergunta é: como está a igreja? Como é que está a preparação da igreja? A igreja que deveria estar de pé, né, defendendo aquilo realmente que acredita, a igreja que deveria estar trabalhando, confessando aquilo que aprendeu durante todo esse tempo, porque era muito fácil, em tempos de paz, né, pregar a palavra, profetizar, dançar no espírito, né, e se colocar como alguém que realmente está cheio do Espírito Santo em tempo de paz. Nós estamos há mais de um ano neste tempo em que passamos por uma pandemia, né, que assola não somente o Brasil, mas infelizmente o mundo inteiro. E com isso, o diabo tem colocado na mente das pessoas e tem pego uma carona juntamente com essa pandemia para manipular a mente das pessoas, para manipular o sentido da vida das pessoas, para tirar a liberdade em que Deus, na sua palavra, ministrou isso para mim e para você. Deus diz que na sua palavra que foi para a liberdade que ele nos libertou. Foi para que andássemos nessa novidade de vida. Mas a pergunta continua sendo: como é que está a igreja? A igreja, infelizmente, muitos estão dispersos. Infelizmente, muitos estão entrando, né, na deixa da ideologia em que está sendo preparada para esses finais de dias em que nós estamos passando. E para isso é preciso que a igreja desperte. Quando eu falo igreja, eu não estou aqui denominando apenas uma placa A, B ou C, mas estou enfatizando todas as placas. Todas as placas. Infelizmente não vou poder aqui citar todas. Poderia citar, né, algumas, na qual eu congrego, que é a Igreja Verbo da Vida, a Assembleia de Deus, Igreja de Nova Vida, a Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Lima, enfim. A igreja também Formosa, a Igreja Filadélfia, a Igreja Batista, enfim, todas as igrejas que se denominam evangélicas, que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É hora de despertar, e não somente despertar, mas que estejamos em prontidão, de pé, como os soldados, como fomos chamados, para estarmos despertos, para estarmos atentos e não nos calarmos diante das aflições. E não nos calarmos. Nós vemos que Deus, quando foi libertar o seu povo, foi buscar um homem de Deus, foi buscar um homem que aos olhos naturais ele não tinha condição de guerrear, de lutar contra o mal. E Deus pediu para que ele fosse em busca de mais homens
E quando ele foi atrás de homens, ele trouxe muitos. E Deus disse: tem gente demais. Então foi escolhendo, até que ficaram apenas 300. 300 que não se corromperam. 300 que não se deixaram influenciar pelas situações em que se encontra hoje, aonde muitos estão deixando de viver aquilo que a palavra fala, para viver aquilo que a mídia fala, para viver tudo aquilo que, infelizmente, as programações da tecnologia estão enfatizando hoje. Muitos crentes assistindo a uma programação que não edifica o seu espírito, mas que, infelizmente, confunde a sua alma, confunde a sua mente. E nisso está sendo implantada a ideologia da besta, na qual vai, com certeza, se levantar desse mundo. Mas eu quero dizer que enquanto a igreja estiver aqui na terra, né, essa ideologia, essa besta, né, o anticristo não pode se levantar, porque a igreja ainda se encontra aqui na terra. É a igreja que hoje está atrapalhando os planos, né, para que o anticristo possa se levantar. Mas isso só será determinado no tempo certo. E tudo isso, quem sabe, é Deus. Esperemos nós que não estejamos dispersos. Igreja, 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 igreja. Você que me escuta, atenta para aquilo que o Espírito diz à igreja. Desperta, ó você que está dormindo. Você que infelizmente está sendo como uma cisterna rota, cisterna rasa, que infelizmente está deixando de assistir os oráculos, de assistir o que a palavra diz, de crer no que a palavra diz, para, infelizmente, assistir o que a programação da televisão ensina e o que a programação da tecnologia, que é a internet e os celulares, estão envolvendo a maioria de muitos crentes. É necessário que esteja atento, despertar para não ser engolido por essa nova era na qual nós estamos vivendo. Assistindo muitas vezes a programação que faz essa formação de ideologia. Uma formação de uma ideologia que está fora ou contrária a tudo aquilo que a Bíblia vem tentando ensinar há mais de 2000 anos. Nós estamos vivenciando uma nova era e o diabo, as potestades, os principados e os dominadores, né, estão fazendo com que a maioria da humanidade vivencie esse momento, né, para influenciar através das mídias. Nós tivemos um tempo em que o diabo tentou influenciar as pessoas através do livro, mas não obteve êxito porque as pessoas não gostavam de ler, como muitas vezes até hoje não gosta de ler. Então ele mudou a estratégia dele, colocando agora a sua mensagem subliminar através da música. E através da música tem engolido muitas pessoas, porque as pessoas, ao ouvir essas músicas com letras que defamam aquilo que é correto diante de Deus, tem influenciado a vida de muitos jovens, de muitas pessoas. Não somente através da música, mas agora, como nós estamos vivendo esse novo momento, essa nova era da tecnologia, o diabo agora está influenciando através do celular, através do WhatsApp, através do YouTube, através principalmente do TikTok, que é uma ferramenta que vem denegrindo a imagem das pessoas e afastando as pessoas da presença de Deus e da sua palavra, porque as pessoas não têm atentado para falar a palavra, para proclamar a palavra, mas para vivenciar esse tempo diferenciado. Estamos vivenciando um tempo, vamos melhor dizer assim, que as pessoas deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Como assim? As pessoas deixaram de adorar a Deus para agora estar adorando a si próprio.
Como é que as pessoas estão adorando a si próprio? Quando elas estão, muitas vezes, deixando de glorificar a Deus para glorificar a si próprio. É através do celular que as pessoas agora, né, tiram as selfies e com isso elas deixaram de adorar a Deus para adorar a sua própria imagem. E as pessoas com isso estão caindo nesse engano. Eu, para falar a verdade, já passei por muitas igrejas e depois fiquei me perguntando a Deus, por que passei por muitas igrejas evangélicas? E através de muitas igrejas que eu passei, cada uma me ensinou um pouco, cada uma me ensinou algo diferente. E isso trouxe para mim um equilíbrio entre todas elas, porque cada uma é forte em alguma coisa, na questão do ensinamento, na questão da sua doutrina. E cada uma delas, das quais eu passei, me deixaram algo de bom para que eu aprendesse. Trazendo a luz da palavra, me trouxe o conhecimento para tentar equilibrar aquilo que era bom e aquilo que eu poderia deixar de lado. E com isso, veio essa transformação e essa mudança para que nesse tempo difícil, nesse tempo em que nós estamos vivendo e chamamos de hoje, pudesse nos trazer essa firmeza para que 1.000 caísse à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda e nada viesse a nos abalar. É necessário que a igreja acorde, é necessário que a igreja se atente para tudo aquilo que nós estamos passando hoje. Muitos dos que se chamam crentes, né, estão isolados, não somente em casa, mas também na sua mente e principalmente na sua boca, porque não proclamam aquilo que deveriam proclamar. Esqueceram daquilo que Jesus mandou, ordenou para que a igreja fizesse. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê, pela palavra já está condenado. E a maioria dos crentes tem esquecido essa ordenança de Jesus. Tem se apagado, tem sido aquela chama que infelizmente está abafada por falta de coragem, de ânimo para proclamar aquilo no qual Deus ordenou desde o princípio. Quando Deus te chamou, foi para que você pudesse proclamar o seu evangelho em tempo e também fora de tempo. E o que é que está acontecendo hoje? A igreja parece que está adormecida. Tudo acontecendo à sua volta. Pode ter certeza, meus amados, o que tiver de ser abalado vai ser abalado. Nós estamos vivendo um tempo em que não estão deixando a igreja congregar. A igreja está fechada porque não pode congregar, somente através das redes sociais. Mas o que é que você está proclamando? Aonde você passa, o que você está falando? Precisamos acordar o quanto antes para proclamar o que precisa ser proclamado. E é através de você, é através de mim, é através de todos nós, é através da igreja, independente da placa, é através de você, crente, que o reino de Deus irá avançar e pessoas irão ser alcançadas através de mim e de você. Não pense que você não tem que fazer parte do processo político. É através do processo político que você vai desempenhar o papel da liberdade em proclamar o evangelho. Porque se você não proclamar o que tem dentro de você, daqui a pouco você não terá liberdade, nem mesmo para sair nas ruas. Quanto mais de proclamar o evangelho. Então, como diz a palavra de Deus, e Deus diz, diga aos covardes que voltem. E eu creio que você não é covarde. Você não foi chamado para ser um covarde, mas você foi chamado para proclamar o evangelho. Você foi chamado para ser a diferença. Você foi chamado para ser sal, para ser luz, e você foi chamado para fazer a diferença. Igreja, é tempo de despertar e é tempo de proclamar o evangelho. Aproveite essas redes sociais chamadas WhatsApp, YouTube.
entre outras ferramentas nas quais você tem disponível para proclamar o Evangelho. Não se cala, não fica calado, porque quando um justo se cala, tem muitas pessoas que estão usando da mentira para proclamar como se fosse uma verdade. E você se calando, porque você não quer se meter na política. Você não quer se meter nos assuntos de hoje.